Glória a Deus. Querido, quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo. Quem tem a sua Bíblia aí, diga amém. Quem não tem, diz ai, ai, ai. Ai, está bem baixinho, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 e 2. Abre comigo tua Bíblia, querido. Vamos ler a palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso pé, luz para o nosso caminho. E nós podemos conservar o nosso caminho diante do Senhor quando guardamos a sua palavra em nosso coração. Quando guardamos a sua palavra em nosso coração, nos guardamos de pecar contra o Senhor e a sua vontade. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, no capítulo 7, versículo 1 e 2, diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse. Diga comigo: há uma terra que Deus tem para mim. Amém? Figurativamente, as promessas de Deus e o que Deus tem de destino para nós é como a terra prometida que Deus havia dito que entregaria na mão dos israelitas. Então a palavra de Deus, ela foi escrita e ela é toda escrita para nós. Então, figurativamente, assim como os israelitas precisavam tomar a terra de Canaã, nós temos bênçãos para conquistarmos, lugares, nós temos promessas a se cumprir sobre as nossas vidas. E Deus diz, quando vocês estão indo tomar posse, vamos seguir lendo ali: Ele, o Senhor, expulsará de diante de vocês muitas nações. Aquelas nações, de uma forma indevida, haviam tomado aquele território que Abraão havia conquistado, mas de uma forma agora indevida estavam eles ali, e eles precisavam ser expulsos daquela terra pelo povo de Deus. Então diz: muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, são 7 nações maiores e mais fortes que vocês. E quando o Senhor seu Deus as tiverem entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado, aliança alguma, e não tenham piedade delas. Amém. Amém. Que a palavra do Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. Queridos, eu estou ministrando, e hoje é o 7º domingo que eu ministro a respeito dos 7 inimigos da terra prometida. Talvez você diga assim: mas eu não escutei as outras 6, então não vou entender nada hoje. Pelo contrário, cada uma delas, se você escutar, você vai entender inimigos que nós enfrentamos para alcançar as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Quem tem promessa de Deus sobre a sua vida aí, diga eu. Pode ser mais forte. Quem tem promessa de Deus sobre a sua vida? Então, nós podemos entender quais são os inimigos que tentam nos impedir de conquistarmos essas promessas. Falamos de cada um deles. Deus disse as 7 nações, e cada uma dessas nações representam um principado, representam um espírito territorial, representam espíritos que tentam nos impedir, porque a Bíblia diz claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades e espíritos dominadores que se movem nas regiões celestiais. Por esse texto nós entendemos que muitas coisas que Deus quer liberar sobre as nossas vidas não vêm sobre nós, porque há espíritos territoriais que estão retendo a bênção. Lá no livro de Daniel, e eu espero que você goste de ler a Bíblia, e se não gostava, que você comece a gostar de ler a Bíblia, porque no livro de Daniel a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias. Primeiro o da Pérsia, depois o da Grécia, resistiram por 21 dias, até que a resposta de Deus viesse, até que a bênção chegasse. Então há uma resistência muitas vezes de espíritos contrários para que não venhamos conquistar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Às vezes pensamos que são as pessoas usadas pelo inimigo, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue.
mas sim contra espíritos que tentam nos impedir e que muitas vezes conseguem, para muitas pessoas, impedi-los de alcançar aquilo que Deus tem prometido. Então aqui fala de sete inimigos, 7 nações, todos eles descendentes de Canaã. E a primeira delas foi Et. Et era o pai dos heteus, ou os heteus, hititas, que significava medo, terror e pânico. Vivemos um tempo que estamos sendo assolados pelo medo, pelo terror, pelo pânico, por todas as circunstâncias. As coisas parecem que estão indo de mal a pior, mas isso principalmente são notícias trazidas até nós, porque nós sempre podemos ver a mão do nosso Deus atuando nesse tempo. Amém, queridos? Amados, alguns irmãos foram contaminados pelo Covid, mas todos eles testemunharam. Muitos deles não tiveram nem sintomas. Pastor de Rio Grande tem um bebezinho de 2 meses que toda a família pegou o Covid, mas eles nem sintomas direito tiveram, só no primeiro dia, e hoje estão completamente curados. Assim também Pelotas, nós tivemos alguns irmãos que também pegaram, mas que eles disseram: olha, a gente viu a mão de Deus nos guardando. É claro que a gente sente muito pelas vidas que estão se perdendo demais, e nós não podemos ser indiferentes com tudo isso, mas também nós podemos ver a mão de Deus em todo esse tempo agindo em nosso favor. E principalmente, tome muito cuidado, querido, com as notícias da mídia, porque os hititas, eles agem no monte da mídia para gerar notícias ruins, notícias de derrota, notícias que sempre colocam a gente para baixo, porque o medo nos paralisa. E por isso os heteus, eles usavam o pavor, o pânico e o medo para paralisar os israelitas, para que eles não tomassem a terra que Deus tinha para eles. O medo paralisa e a fé mobiliza. Então não ande pelo medo, mas te mova pela fé. O justo viverá pela fé. Ande pela fé. A segunda nação, o segundo grupo de inimigos que Israel tinha que enfrentar eram os girgazeus, que significa solo arenoso, ou moradores do barro, da lama. E isso está referente aos desejos do coração, às motivações e ambições terrenas, e muitas vezes essas ambições contaminadas, e representa a corrupção pelo orgulho da vida, a corrupção que leva as pessoas a se perderem, se corromperem. E quem está por detrás disso tudo são os girgazeus, e por isso muitas vezes nós vimos eles atuando no monte do governo, gerando toda a corrupção no monte do governo, e muitas vezes em todas as áreas de governo, como nas famílias, como em cada lugar. Depois os amorreus, significa orgulho, rebeldia, altivez, vanglória, rebeldia. E esses estão atuando no monte da educação, tentando paralisá-los, ou tentando perverter, ou tentando distorcer, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe por quê? Olha aqui para mim, queridos. Muitas pessoas não convertem, ou a maioria das pessoas que não convertem, sabe por que elas não convertem? Por causa do orgulho. Querem explicar as coisas de Deus com a lógica, com a razão. Mas, querido, Deus nos chamou a uma metanoia, uma mudança de entendimento, transcender a mente humana, além da nossa compreensão. A fé está além da razão. Você não explica com a razão a fé, e por isso as pessoas não conseguem converter, porque estão vivendo uma vida baseada na razão. E esses são os amorreus, que nos levam a ter esse pensamento. Depois os cananeus, é a quarta nação, e significa, o nome dessa nação, cananeu, significa comerciante ou traficante. Significa ainda ser derrubado ou estar sob sujeição, e tira toda a perspectiva de depender de Deus e de confiar nos seus recursos. Por isso que o espírito de Mamon age junto com o espírito dos cananeus e gera uma mentalidade de escassez. Escute bem, eu não posso, não é para mim, eu não consigo. Ou uma mentalidade de ganância, aonde eu quero muito mais do que Deus tem, porque o que Deus tem para nós há um propósito. Tudo que Deus vai nos dar há o propósito de sustentarmos nossa família, de alcançarmos nossos sonhos
e de construirmos o seu reino. Esse é o propósito que Deus nos prospera. Então, quando eu entendo esse propósito, se eu tenho menos ou se eu quero muito a mais disso, eu estou sendo influenciado por esse espírito cananeu que está gerando em mim ou um entendimento de escassez, de que não é para mim, que Deus nunca vai me prover, ou então eu ter um pensamento de ganância. Porém, nós sempre temos que lembrar que o nosso Deus é o Yahvé Jiré, o Deus da provisão, o Deus que traz provisão sobre tudo aquilo que nós precisamos. Levanta a tua mão e proclama, diga: o meu Deus é o Deus da provisão. Amém? Dá um aplauso a Ele, Ele é o Deus da provisão. Aleluia. A quinta nação que Israel enfrentou foram os fariseus, que agem na montanha da religião, e que significa morador rústico ou sem paredes. A idolatria age muitas vezes nesse monte, e é isso que os fariseus querem, nos levar a idolatrar. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus é um ídolo, e muitas vezes idolatramos muitas coisas, colocamos muitas coisas no lugar de Deus, e acabamos nos perdendo. Ou então entramos em religiosidade, entramos no campo da religiosidade, não para ter vida com Deus, mas fazer as coisas por religiosidade, fazer as coisas no automático, fazer as coisas de uma forma religiosa. E Deus abomina isso, porque Deus, Ele quer que tenhamos vida com Ele, tenhamos comunhão, tenhamos intimidade com Ele. Amém? Então, dentro desse panorama de todos os inimigos, o sexto são os heveus. E heveus significa falso ou pervertido, e age no monte das artes de entretenimento, pervertendo a música, pervertendo os filmes, pervertendo tantas coisas que Deus criou para o nosso prazer. Salmos 16:11 diz que na presença do Senhor há alegrias perpetuamente, e na sua mão direita estão delícias perpetuamente. Desculpa, na presença do Senhor há fartura de alegria, e a sua mão direita há delícias perpetuamente. Diga: a mão direita do Senhor há delícias perpetuamente. Amém? Diga: e Ele quer me entregar essas delícias. Então, eu trouxe esse panorama dos 6 primeiros inimigos, e hoje nós vamos falar do sétimo. E o sétimo inimigo que Israel tinha que enfrentar era então a nação dos jebuseus. Diga comigo: jebuseus. Jebuseus. E é incrível que nós vamos terminar falando sobre que esses são os inimigos, e eu não programei isso não, mas o Espírito Santo já tinha programado. Os jebuseus, eles agem no monte da família. Bem, hoje que é dia dos pais, nós vamos entender o inimigo que tenta destruir os lares, que tenta destruir a paternidade, que tenta destruir os relacionamentos, como que ele vem trazendo todo tipo de problema dentro da família. Então, em Jebus, em hebraico, é lugar de debulhar, de esmagar, rejeitar, pisar, o lugar pisado para baixo ou rejeição. Os jebuseus, eles menosprezavam, rejeitavam. Quando Davi, ele assume o reinado, ele quer tomar essa única nação que não havia sido tomada. Por muito tempo, esse era um território que Israel não tinha conquistado. Josué não conseguiu tomar o território dos jebuseus. Passaram-se os anos, e quando Davi assume o trono em todo Israel, a primeira coisa que ele faz é destronar os jebuseus. E quando Davi se levanta para ir, eles dizem: por acaso tu acha que tu vai nos tirar daqui? Até os cães e os paralíticos vão te vencer, Davi. E eles moravam, Jebus era na verdade Jerusalém. Jebus se transformou em Jerusalém, a capital de Israel, e era um lugar alto e o único lugar que não tinha sido tomado. E Davi então faz uma proposta e diz: o homem que entrar em Jebus vai ser o capitão de todo o meu exército, o grande general de todo o meu exército. E só havia uma maneira de entrar em Jebus, que era pelo caminho das águas. Eu pesquisei e perguntei a algumas pessoas
também que estudaram, e hoje não se encontra em Jerusalém esse caminho, deve estar soterrado, mas era um canal por onde a água entrava na cidade, e tinha que entrar, segundo a gente estuda um pouco, eles tinham que entrar rastejando por dentro do canal das águas. E agora nós vimos algumas coisas, e quando eu ensino sobre esse princípio eu sempre falo que para entrar e para conquistar os jebuseus precisa, primeiro, quebrantamento, segundo, mergulhar nas águas do Espírito, na palavra de Deus. O jebuseu se vence com humilhação diante de Deus e com a palavra de Deus. E o primeiro que entrou foi Joabe, e ele se tornou o grande general do exército de Davi. E Davi agora toma completamente a terra. Ele havia sido menosprezado por aquele povo, ridicularizado por aquele povo, mas ele conquista e faz daquele lugar a capital do seu império, do seu reinado. E dali de Jerusalém ele governa. Então, queridos, hoje nós vivemos um tempo de colapso na família, sem precedentes. Nesses dias de convívio, o número de divórcios aumentou de uma forma terrível. Os problemas de relacionamento aumentaram muito. A depressão mais que dobrou. A ansiedade e o estresse também mais que dobraram. Nesse tempo que nós estamos vivendo, há um grande estresse na família. E há um grande ataque desse espírito jebuseu para destruir a família, que é a base de toda a sociedade. A família é o projeto de Deus. Deus projetou a família. Deus, tudo que Ele começa pela família. E eu quero ler um texto com vocês, quero que você abra 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, abre lá comigo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Acharam, amém? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele escreve ao seu filho Timóteo e diz tudo isso. Nos últimos tempos vai acontecer tudo isso. Veja quantas características terríveis que ele fala de gerações que aconteceram. E principalmente ele diz desobedientes a pai e mãe. A primeira definição de família no dicionário é que família é pais e filhos. Pais e seus filhos, isso é família. Não existe família sem pais e filhos. Esta é a família que foi estabelecida: pai, mãe e filhos. A família, como eu disse, é uma instituição criada por Deus. Sem o plano de moralidade de Deus para os humanos, divagamos as qualidades animais e subanimais. Quando nós perdemos a moralidade que Deus deu, querido, nos tornamos como animais. Ainda que fomos criados à imagem de Deus, o que faz e assegura que permaneçamos à imagem de Deus é baseado no conceito de família. Se largarmos as pessoas em um lugar onde elas não tenham comunhão com outras, onde elas não tenham princípios, onde elas não são trabalhadas em moralidade, em valores do reino ou valores de família, se tornarão animalescos. Experiências já foram feitas sobre isso. Então família e moralidade são a própria fibra da ordem para a sociedade. É através da família que os valores se multiplicam, que os princípios vão passando de pai para filho.
Por isso o Salmo 127 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Quando a família se desintegra. Quando a família se desintegra, a sociedade também se desintegra. Por isso o inimigo luta tanto para destruir a família. Males sociais e disfunções coincidem com o colapso da unidade familiar. Tantos males sociais são resultados do problema na família. Estatísticas, escuta isso aqui, querido. Estatísticas sobre criminalidade humana indicam esmagadoramente que casas quebradas são uma grande influência para aqueles que se tornam sem lei. É claro, porque quem determina limite para uma pessoa é o pai. Se não há uma família muito bem constituída, com um pai que entende a sua função de colocar limite para os seus filhos, nós vamos ver pessoas sem limites aprontando tudo que é tipo de coisa. Agora pasmem com essa informação: 80% de tudo o que sabemos aprendemos em casa. Não sei o que estou falando isso, que são especialistas desta área. 80% de tudo que nós sabemos aprendemos no nosso lar, na nossa família, na nossa casa. Você acha que o inimigo não vai focar muito na família? Mais de 80% das pessoas que conhecem a Jesus ou são dos familiares dos cristãos ou de amigos próximos. Você acha que Satanás não vai focar em destruir a família? Olha o que diz em Deuteronômio 6, quando Deus está falando com o povo de Israel. Deuteronômio 6, nós vamos ler vários versículos e eu gostaria que você anotasse eles, sublinhasse na tua Bíblia, você anotasse depois, estudasse, lesse, porque são versículos muito importantes. Em Deuteronômio 6:4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aleluia. De toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. A palavra precisa estar dentro de nós, guardada no nosso coração. E diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Escuta isso. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha o que Deus está dizendo através de Moisés. Quando você, antes de deitar, pregue a palavra para os teus filhos. Quando você levanta de manhã, quando você senta na mesa para tomar o café da manhã, fale da palavra. Quando tu estiver fazendo alguma coisa, fale da palavra. Quando tu estiver descansando, fale da palavra. Aleluia. Deus tem essa expectativa de pais passarem para os seus filhos os valores e os princípios do reino. Se os pais falharem, grande prejuízo às próximas gerações. Você sabia, querido, eu fiquei tão triste com esse dado. Estava vendo que 80% das crianças criadas na igreja se desviam e não voltam mais ao Evangelho. Você sabe o que significa isso? Que há uma falha no ensino para com os filhos, no compromisso de ensinar os filhos. A nossa cultura passou para a escola a responsabilidade do ensino, mas da Bíblia jamais se passaria, na perspectiva bíblica, a responsabilidade de ensinar os filhos a passar para a escola. Jamais.
Nós precisamos desse tempo ministrando, ensinando nossos filhos valores, princípios. Malaquias 4:5 fala que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele enviaria o espírito do profeta Elias, que levaria os pais a converterem seus corações a seus filhos, e os filhos converterem seus corações a seus pais. A ausência do pai, querido, ou um comportamento abusivo dentro da família, é o fator mais prejudicial de uma unidade familiar. É onde Satanás concentra o ataque. Quando um pai, ele tem um comportamento abusivo, ou ele é ausente, ele vai gerar lacunas nos seus filhos, que pode ser que nunca mais consiga reverter. Em Efésios 6:1, a palavra diz: filhos, se você quer abrir Efésios 6:1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora, olha o que significa instrução. Em algumas traduções fala a disciplina. A palavra grega para disciplina é paideia, e significa todo treino e educação infantil. Isso se diz a respeito do cultivo da mente e da moralidade, e emprega para este propósito as ordens e admoestações, repreensão e punição. Também inclui o treino e cuidado do corpo, tudo que em adultos também cultiva a alma. Essa disciplina significa a correção de erros, a contenção de agir pelas paixões. É função dos pais ensinar seus filhos a dominarem suas paixões, não serem escravos das suas paixões. A Bíblia diz: foge das paixões da mocidade, coisas que nos fazem nos perder. Instrução que aponta para o crescimento em virtude, disciplina, tudo isso faz parte e é função dos pais disciplinarem os seus filhos, criarem disciplina. Aleluia. Provérbios 1:8 diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Provérbios 22:6: instrua a crianças segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Quando você ensina a criança no caminho, mas você precisa estar no caminho. Esse é o problema que muitos pais falham, porque eles querem ensinar as crianças sem estar no caminho. Ande pelo caminho certo, ensine no caminho, e eles não vão se desviar. Amém? O amor é a base de tudo isso, queridos. É como uma cola, como o cimento, é como a argamassa. É o amor que une, que gruda tudo isso. O amor entre marido e esposa, entre os pais, e depois entre pais e filhos. Sem o amor na família não pode realmente nem existir família. Como 1 Coríntios 13 que fala: o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não busca a sua própria vontade, não se vangloria. E por isso que o oposto do amor é a rejeição. Lembra como os jebuseus agem? Com rejeição. Toda vez que é gerada uma rejeição, a família se afasta. Quantos filhos sofrem desse problema de rejeição? A rejeição é a forma que os jebuseus atacam a família.
Porque a rejeição traz desânimo, sobrecarga, derrota. Rejeição é definida como a recusa em aceitar, em considerar, em submeter-se, em ouvir, em receber, em admitir. Quantos filhos não querem ouvir seus pais? Estão rejeitando a instrução. Quantos pais não demonstram amor para os seus filhos? Estão rejeitando. Então rejeição é o oposto do amor. E se o Senhor não trabalhar, muitas situações de rejeição vão perdurar uma vida toda, trazendo problemas. Então pais que perdem a calma e ficam dando bronca nos filhos, às vezes para o pai é só uma bronca, mas para o filho soa como uma rejeição. Cuidado com as broncas, pais, porque você pode estar gerando rejeição no teu filho. Cuidado com as broncas. Cuidado com você está falando, porque para você pode ser só mais um momento de estresse, mas para o teu filho pode ser uma rejeição que vai a vida inteira tocar nele. Sabe que às vezes a gente gera muitas crenças nos filhos, principalmente nos filhos, por aquilo que falamos. Fulano, tu és assim, quando na verdade pais, eles dão destino e identidade para os seus filhos. Então pode dizer: meu filho, tu não és assim, mesmo que tu tenha errado dessa forma, tu és abençoado. Cuidado, porque você pode estar gerando rótulos, e rótulos de rejeição nos teus filhos. Esses dias eu me dei conta, eu estava falando com uma das minhas filhas, dizendo para ela: minha filha, tu está sendo egoísta. E eu tinha dito para ela: tu é egoísta. E o Espírito Santo me repreendeu. O Espírito Santo me disse: veja o que tu disse para ela, tu está gerando uma crença limitante nela. E no mesmo instante, ou depois, eu peguei e disse: minha filha, tu não és, e eu quebro a palavra que eu liberei sobre a tua vida, tu não és egoísta, ainda que tu agiu dessa forma, tu não és assim, filha. E porque tu não é, tu vai aprender a dividir com a tua irmã. Amém? E às vezes nós, depois de adultos, lutamos com aquelas palavras que um dia foi liberada sobre nós. Não, tu não é capaz, não, tu não consegue, não é para ti, tu não tem como. E ouvimos tantos nãos a vida inteira, e depois nós não conseguimos romper, porque um dia os jebuseus usaram pessoas de autoridade, sejam nossos pais, professores, líderes, para dizer que não tínhamos condições, que não conseguiríamos. Mas glória a Deus, porque o Espírito Santo vem e Ele quebra toda palavra de rejeição e de limitação sobre a nossa vida, e Ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus já me deu tudo aquilo que eu preciso. Por isso eu quero que você libere um brado de libertação essa noite, e toda palavra de derrota, de humilhação e de rejeição que os jebuseus lançaram sobre a tua vida está quebrada. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se expressa aí, querido. Quebrada toda palavra de rejeição. Aleluia. Mas essa é a forma que os jebuseus tentam e usam para distanciar a família, distanciar pais de filhos, filhos de pais. Cuidado, fique atento. Cuidado com as palavras de rejeição. Cuidado. É mais fácil você sentar, perguntar, se acalmar. Baal está por detrás de tudo isso. Ele é um principado associado com os jebuseus. E Baal, ele era adorado em muitos lugares, em outros povos. E muitas vezes Israel acabou enganosamente adorando a Baal. E Baal significa mestre, dono ou senhor. Deus da fertilidade, Deus do sol, Deus da provisão, Deus da chuva, segundo as nações que o adoravam. O culto e a adoração a Baal frequentemente incluía prostituição masculina.
Por isso vimos tanta perversão. Você sabia que estudos comprovam que a maioria das estrelas pornô ou dançarinos de clube de striptease foram abusados sexualmente por uma figura masculina próxima quando eram jovens? Isso também é verdade para uma alta porcentagem daqueles que têm problema de homossexualidade, porque isso gera uma marca de rejeição, de pouco valor. Todo abuso está gerando isso. Você não tem valor, você é como um lixo. O culto ao deus Moloque também sempre esteve ligado na adoração a Baal. E o que era o Moloque? Em Jeremias 32:35 a palavra diz, abre comigo, vamos ler. Jeremias 32:35 fala desse culto dado a Moloque, a Baal através de Moloque. Jeremias 32:35, Moloque, que é dado. Então, lembre que os jebuseus, eles querem destruir a família. É o foco deles destruir e governar a família, através da rejeição, rejeitando todos. Quantos filhos rejeitam seus pais, pais rejeitam seus filhos. E eu quero terminar lendo um texto que está em 1 Coríntios 4:14. 1 Coríntios 4:14. Quem achou aí, diga amém. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios, tutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Um dos grandes problemas hoje, queridos, da nossa sociedade é a falta de identidade. Porque as pessoas estão tão perdidas, porque elas não sabem quem são. Estão tentando provar quem são. Porque tem tanta promiscuidade, porque jovens tentam provar a sua masculinidade ou feminilidade, né? Por causa de falta de identidade, de entender quem são. Correm atrás de drogas para tentar se encontrarem, atrás de tantas coisas para tentar se encontrar, porque falta a identidade, saber para que foram criados, qual é a sua identidade. E sabe por que isso acontece? Porque os pais têm falhado. Paulo disse: vocês podem ter muitos tutores, mas não muitos pais. Paulo disse: eu sei qual é o destino de vocês, porque a função de um pai é estabelecer identidade e dar destino a seus filhos. Vemos uma sociedade perdida porque faltam pais que tenham segurança para dar destino aos seus filhos. E o que gera é mais rejeição, porque são pais que se sentem rejeitados, se sentem perdidos, se sentem desalinhados e que não conseguem também ministrar aos seus filhos. Pais rejeitados que não conseguem ministrar amor aos seus filhos e segurança, porque não receberam. Queridos, nós não podemos dar o que não recebemos. Quando eu olho para Davi e vejo Davi um homem segundo o coração de Deus, mas como pai ele foi péssimo. Ele não corrigia os seus filhos quando erravam, não corrigia. E isso trouxe consequências terríveis. Para Salomão ele disse: ser forte e corajoso.
E tu vais pedir ao Senhor sabedoria. Por isso que quando Deus fala com Salomão o que tu queres, ele tinha uma instrução do pai dele: tu vais pedir sabedoria. E por isso ele se tornou tão sábio, porque Davi deu uma identidade para ele: tu, filho, será um homem sábio, um rei sábio, para governar todo o povo. Tu vai pedir essa sabedoria. Por que Salomão se tornou tão próspero e tão sábio? Porque ele tinha um destino desatado pelo seu pai. São dias que o Espírito Santo, querido, está vindo à igreja, está rompendo com todas as ataduras de rejeição que os jebuseus vêm trazendo, está trazendo uma identidade de filhos amados, legítimos, curados, sarados, libertos e prontos para viver o seu destino. É profético nessa noite. Nós estamos falando do monte da família, do entendimento que nós precisamos gerar. Deus está precisando que os pais se levantem para dar destino aos seus filhos e estabelecer, querido, a identidade de toda essa geração que vai fazer a diferença. Amém? Deus estabeleceu a família como base para que as coisas aconteçam, para que o reino seja estabelecido. O reino de Deus tem todas essas áreas de influência, e nós precisamos realmente criar famílias sólidas, abençoadas, famílias que são a base da sociedade, a célula da sociedade, e que vão construir uma sociedade livre, nova, transformada. Fica de pé, eu quero orar contigo. Levanta as tuas mãos, querido. Nessa noite, o poder dos jebuseus e a rejeição que veio contra ti cai por terra em nome de Jesus. Deus, Ele disse que tinha achado em Davi um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi estava determinado a conquistar tudo que Deus tinha para ele. Hoje, Deus quer te dar um coração como o de Davi. Levante as tuas mãos. Determinado a viver tudo o que Ele tem para ti. Davi, ele passou por cima da rejeição. Lembra que o pai e os irmãos o rejeitavam. O pai e os irmãos traziam rejeição. Ele precisou passar por cima, ele precisou romper com toda a rejeição. Eu não sei o nível de rejeição que foi liberada sobre a tua vida, mas hoje eu quero decretar que o poder dos jebuseus que ficam te menosprezando e dizendo quem você vai conquistar, você vai fazer a diferença, você um grande líder de célula, você um conquistador de almas, você um empresário, capaz que você vai conseguir viver uma vida de prosperidade. Querido, eu quero decretar hoje, essas palavras de afronta e de rejeição na tua vida caem por terra, porque o Senhor te levanta como Davi, como uma geração de Davi, homens e mulheres determinados a conquistarem tudo que Deus estabeleceu sobre as suas vidas. Oh, rabacandaralama semandacandarabaçou. Hoje, nesse dia dos pais, o nosso Pai Celestial está afirmando a tua identidade, assim como Ele veio sobre a vida de Jesus. Ele disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Lembre que Satanás tentou duvidar da identidade de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, e ele tinha certeza, convicção, e ele ia contra aquela palavra.
de Satanás. Ele tinha convicção que ele era o Filho de Deus, aquele que estava pronto para fazer a diferença. Oh, Rabacandaralabachou. Levante as tuas mãos, querido, e ora comigo e diga: Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu cancelo toda palavra de afronta, de desprezo, de rejeição que os jebuseus lançaram contra a minha vida. Eu estabeleço em nome de Jesus que eu sou livre. Eu estabeleço que eu recebo amor, segurança. Eu recebo o poder do Espírito Santo para conquistar toda a minha herança, todo o meu destino. Estou determinado que nada vai me parar. Nada, nada, nada vai me parar. Eu vou alcançar o meu destino glorioso, a vida abundante que o Senhor tem para mim. Hoje eu declaro que os jebuseus caem por terra, toda a sua artimanha e todo o seu ataque contra a minha família são destruídos. Agora, 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 em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, querido, e eu quero declarar que enquanto você adora, o Espírito do Senhor está vindo sobre ti, está trazendo cura, está trazendo identidade, está trazendo restauração. Você é livre para viver o teu destino e o teu propósito. Você é livre para viver uma vida abundante. Você é livre para conquistar tudo que o Pai tem para ti, a vida abundante que o Pai tem para ti.